Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Então, hoje nós iremos realizar atividades na apostila de História, ok? Bom, então aqui na página 14, as ruas e o nome delas. A memória de uma cidade também está preservada no nome das ruas. Muitas vezes, o nome das ruas, assim como fazem os monumentos, homenageiam povos, fatos e personalidades que fazem parte da história de cidades e de países. No passado, em algumas cidades, o nome de uma rua era dado de acordo com os trabalhos realizados pelos moradores do local. Havia, por exemplo, a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Alfaiates e a Rua do Comércio, entre outras. Aqui nós temos uma placa da Avenida 7 de Setembro. 7 de Setembro é um dos nomes históricos mais comuns usados em espaços das cidades brasileiras, como em Curitiba, no Paraná. Esse nome consolida a memória de um fato histórico, a independência do Brasil. Agora aqui na seção Aprender é divertido. Nas cidades, cada rua recebe um nome, o qual é importante para a localização de um espaço. Há ruas que são nomeadas com número, letra ou referências a animais, pessoas, lugares, profissões, cores e entre outros. Você conhece o nome de algumas ruas de sua cidade? Escreva o nome da rua onde você mora. Então, na A, vocês irão colocar o nome da rua onde você mora. Na B, neste quadro, indique a qual elemento o nome da rua onde você mora está relacionado. Então, vocês irão pintar a qual elemento ele está relacionado. Bom, então agora aqui na página 15. Os museus guardam muitas histórias. Então, os museus são espaços onde são guardados objetos de grande importância histórica ou cultural, como quadros, esculturas, fósseis, documentos, vestimentas, utensílios e entre outros. Existem diversos tipos de museus. Há museus de artes, de história, de ciência, de biografias e entre outros. Os museus de biografia são aqueles que contam histórias de vidas de pessoas. Então, conheça alguns exemplos de museus. Então, aqui nós temos o Museu do Brinquedo, que ele fica em Belo Horizonte. São expostos brinquedos de crianças de diferentes épocas e partes do mundo. Aqui nós temos o Museu Explanatório de Ciências, localizado na cidade de Campinas. Os visitantes aprendem sobre meteorologia, astronomia e diferentes tecnologias. Aqui também nós temos o lugar onde uma pessoa morou também pode ser transformada em um museu. A casa da poeta Cora Coralina, na cidade de Goiás, virou um museu para preservar a memória dessa escritora. E aqui nós temos também o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e é possível encontrar esculturas, pinturas, fotografias e muitas outras expressões de arte. Então, lá na plataforma eu irei deixar também um videozinho para que vocês assistam por que existem os museus, tá bom? Agora aqui na página 16. Os museus são lugares que guardam a memória das sociedades e das pessoas que trabalham e produziram diferentes tipos de saberes, artes e ofícios. Então, os ofícios são atividades de trabalho que necessitam de habilidades e técnicas específicas. Então, geralmente, para cada item exposto, objeto, quadro, escultura, entre outros, há uma plaquinha com informações a respeito dele. Então, quem produziu, um título, o ano em que ele foi produzido e de que material é feito. Além dos museus, as bibliotecas e arquivos públicos também guardam a história das cidades. Nesses locais, podem ser encontrados documentos escritos, fotografias, jornais e revistas. Então, aqui na seção Eu Faço Parte da História, número 1. Você já foi a um museu? Conte à turma como foi essa experiência e conheça a história dos colegas. Na 2. Depois de compartilhar essa experiência, registre informações sobre essa visita ao museu. Então, vocês irão fazer o registro aqui. Na A. O que mais chamou a sua atenção no lugar? Então, vocês irão responder aí. Na B. Que item você considerou mais interessante? Então, vocês irão colocar aí também. E na C, porque esse objeto está exposto no museu, isto é, qual a importância dele? Então, vocês irão responder aí também. E na 3, nós iremos colocar aqui um museu que não seja da nossa cidade. Pode ser um museu que esteja lá em São Paulo, que vocês já tenham visitado, tá bom? Então, em seu estado, no caso, há algum museu ou centro de cultura que preserva a memória e a história de pessoas do passado? É possível visitá-lo? Que informações há nesse espaço? Então, vocês irão colocar aqui o museu que vocês já visitaram, tá bom? Pode ser lá de São Paulo ou de uma cidade que vocês tenham visitado, ok?
Bom, então aqui na página 17 tem algumas atividades para serem feitas. Então, 1. Marque com o X a frase que descreve corretamente o que são centros históricos. Então, vocês irão marcar aí, fazer a leitura e marcar certinho. Na 2, cite 4 lugares que guardam a memória e a história de pessoas e de cidades. Então, nós podemos colocar um centro histórico, um monumento, a praça, o nome de uma rua, um museu, tá bom? E na 3, como é chamada uma estátua, escultura ou construção criada para preservar a memória e a história de um lugar. Então, é um monumento, ok? Bom, crianças, então por hoje é só. Obrigada e até a próxima aula. Beijinhos e até mais.